Pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso básico de C Sharp. Estamos aqui com a resposta do desafio que eu propus na aula passada. Então, se você tiver feito esse desafio, você deve ter percebido que a solução era ter colocado um for dentro de um for. Não necessariamente podia ter sido um for, né? Mas como no caso aqui a gente já sabe quantas vezes que vai repetir a linha e as colunas, usar o for é mais prático, porque você não precisa declarar o contador separadamente, igual aqui eu declarei a variável dentro do próprio for, para economizar espaço, né? Ficar o programa mais simples. Então, muito básico, né? O programa pede a altura, pede a largura, salva em variável int, né? E ele faz o seguinte: esse for aqui de fora é pra ele imprimir as linhas inteiras. Tipo, quando ele terminar de imprimir uma linha, ele vai imprimir a próxima. E esse for aqui imprime os caracteres individuais. Aqui eu estou fazendo um retângulo de as. Então, mas ok. Então, tipo, esse for aqui, ele vai escrevendo o a, né? Pela largura, se a gente colocar 4 na largura, ele vai escrever 4 As. Então, primeiro 1, 2, 3, 4 As. Depois vai terminar e vai passar aqui para a próxima linha, dando um espaço. E depois vai fazer outra linha com 4 As, depois outro espaço e assim por diante. Então, só para mostrar aqui funcionando, né? Vamos lá. Ok. Uma altura, vamos fazer um triângulo grande, né? Porque sim, vou colocar 15 de altura e 5 de largura. Então, como vocês podem ver, cada linha aqui tem 5 As. E se você contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 linhas na altura. Então, é isso, né? Você pode fazer um retângulo do tamanho que você quiser. Também poderia ter sido mais fácil, né? Por exemplo, eu pedi para fazer um quadrado, né? Que aí a altura ficaria maior do que a largura. Que no caso aqui, se você colocar a largura o dobro da altura, fica bem parecido com um quadrado, né? Mas isso não vem ao caso. Ok. Então é isso aí. E hoje eu quero trazer para vocês aqui mais uma estrutura condicional que é um pouco parecida com o if e o else, mas é meio que uma maneira de você testar várias coisas de uma vez só. Por exemplo, assim, se a gente quisesse fazer dentro desse programa aqui, você pode escolher se você quer fazer um triângulo, se você quer fazer um retângulo ou se você quer fazer um retângulo. Aliás, quadrado, triângulo ou um retângulo. É uma dessas três opções. Bom, você poderia fazer vários ifs, né? Tipo assim, if resposta igual triângulo, executa isso, else if resposta igual retângulo, faça isso, else faça o retângulo, né? Aliás, quadrado. Ah, eu não sei. Mas vocês entenderam o ponto. Mas você poderia fazer isso. Nesse caso, até que não é tão absurdo assim, né? Porque são só três opções. Mas e se fosse, por exemplo, 10 formas geométricas? Aí isso ia ser um pouco complicado. Ok. Mas tem como você fazer isso de uma maneira muito mais simples, que é com um switch case. Então, vamos lá. Primeiro aqui, a gente, como vamos comparar palavras, né? A gente cria uma string aqui e vamos chamar de desenho, né? Porque vai ser o desenho que a gente vai escolher. Ou forma. Forma, faz um pouco mais sentido, né? Forma. Então, primeiro ele vai perguntar, né? Console.writeLine qual a forma a ser desenhada, por exemplo, né? E vamos colocar aqui na nossa variável forma o que o usuário digitar. Console.readline. Ok, e aí como eu ensinei na aula de loops, para não ter problema com maiúsculo, minúsculo, vamos fazer aqui que forma igual forma.trim, né? Para primeiro não ter esse problema com espaço. Forma igual forma.toLower. Opa. Forma to lower. Para colocar tudo em letra minúscula fica mais fácil de comparar. Certo. Então agora que a gente já padronizou aqui a entrada,
a gente vai poder usar o nosso switch. Aqui tava vermelho porque tava faltando um ponto e vírgula, consertei aqui, ok. Então a gente escreve aqui switch, colocamos a variável que vai ser testada, no caso forma, abrimos e fechamos as chaves, e aqui dentro nós vamos colocar os casos. Então case retângulo, tem que colocar entre aspas porque é uma string, em comparação de string você coloca aspas. Então case retângulo, e para não ter problema com o acento, então a gente coloca aqui também o outro case, né, que seria o retângulo sem o acento. Retângulo. Certo. Então, se for retângulo que o nosso usuário digitar, vai ser isso aqui que vai ser executado. A gente pode colocar o readkey aqui no final porque vai ser o mesmo para todos. Então a gente copia isso aqui, coloca aqui depois os nossos dois pontos, e para parar com esse vermelho aqui, a gente tem que falar que o código para o case retângulo acabou. Então a gente vem aqui e escreve o nosso break. Pronto. Então agora já funciona o retângulo. E aquele negócio lá do erro, entrada inválida, é uma coisa ainda mais fácil de fazer aqui no switch. Porque, olha só, se a gente colocar aqui default, o que significa? Qualquer coisa que não tiver especificado nos cases vai ir automaticamente para o default. Então, se for alguma coisa que a gente não especificou, é porque foi uma entrada não válida. Então a gente já coloca aqui console.writeLine forma inválida. Certo. E dá o break aqui para ele saber que acabou o código. Então vamos testar aqui só com o retângulo, só para ver se já funciona. Ops, eu coloquei o writeLine ali, né? Depois eu mudo para write. Ok, então qual a forma a ser desenhada? Retângulo, vamos testar, né, sem acento. Então, retângulo, aí eu jogo demais, né? Mas ó, a gente já mostramos que a parte do forma inválida funciona. Vamos colocar aqui para criar um espaço também, né, antes, que fica meio que apertado. Console.writeLine para ficar um pouco mais apertado, e aqui vamos mudar para write. Ok. Então qual a forma a ser desenhada? Retângulo. Agora escrevi certo. Altura 5, largura 4. Ok. Então funcionou, né? Altura 5, largura 4. Ok. Só colocar um espaço aqui, né? Pra ficar certinho. Então vamos adicionar as outras fórmulas aqui, né? No caso, o case quadrado. Case quadrado sem letra maiúscula, né? Porque o nosso negocinho ali já tira todas as letras maiúsculas. Então, case quadrado vai ser basicamente a mesma coisa que o retângulo. Então, a gente pode copiar isso aqui tudo, colar. E a diferença é que só precisa de aqui, né? Em vez de ser a altura, a gente coloca aqui insira a medida do lado. A gente pode usar a variável altura aqui, porque no final das contas não faz diferença. E a gente muda aqui de altura para de largura para altura, porque vai ser tudo igual. Então vamos testar aqui o nosso caso quadrado. Vamos colocar com letra maiúscula algumas, né, aqui só para mostrar que funciona. Quadrado. Identificou? Então vamos colocar 3. E ficou um quadradinho aqui 3x3. Como eu disse, né, para ficar mais parecido com quadrado, a gente descobriu que tem que ser a largura o dobro da altura, mas como a ideia é tipo assim, 3 asas aqui e 3 asas aqui, então é um quadrado. E vamos fazer o nosso case retângulo, aliás, nosso case triângulo. Case não pode esquecer das aspas quando vai comparar strings. Triângulo, 2 pontos. E o case triângulo com o acento.
a gente copia essa parte aqui do quadrado, né? Colocamos aqui dentro e insira a medida da base aqui no caso, né? Então, para fazer um triângulo, a ideia é que, tipo assim, na primeira linha, né, tem que ter um A. Na segunda, dois As. Na terceira, três As até dar a altura. Aliás, então vamos colocar a medida da altura que faz mais sentido, né? Insira a altura, certo? Faz mais sentido. Então, ao invés de aqui ser do J, enquanto o J for menor que a altura, ele tem que ser enquanto o J for menor do que a medida do próprio I, que é a que indica em qual linha que ele está, mais um, porque tem que lembrar que começa no zero. Então a gente soma um mais um e supostamente deve estar tudo funcionando bonitinho aqui. Então vamos testar o triângulo, altura 3 e veja só, um triângulozinho. Um aqui, dois aqui, três aqui. E se a gente quiser fazer um triângulo mais alto, né? Colocar com letra maiúscula, só para ver se aqui, só para mostrar que funciona, com acento, triângulo, colocar uns espaços aqui. A nossa partezinha aqui de cima diminui os erros e deixa o programa mais abrangente. Então a altura vamos colocar 20, sei lá, né? E olha só, triângulo grandão. É meio que um meio triângulo, né? Mas para fazer um triângulo equilátero seria um pouco mais complicado. Então, se você quiser, né? Acho que é um desafio interessante fazer o triângulo equilátero, né? Em vez de fazer um triângulo retângulo, assim. Aliás, ainda assim, não seria equilátero exato, tipo... Não seria equilátero, né? Mas seria, tipo, um triângulo inteiro. Isósceles, no caso. Esses dois lados iguais. E é isso aí. A aula de hoje foi um pouquinho mais curta, mas é porque de Switch não tem muita coisa para falar, realmente. É mais isso. É basicamente um mais um condicional, que é parecido com o if else, mas você pode usar para ser ser mais como assim, simplificar vários programas, né? Quando você tem que testar por muitas condições em uma variável só, como é o caso aqui. E também é bem mais fácil de fazer essa parte da verificação aqui, né? Se você quiser, você pode refazer esse programa em casa, colocar ele dentro de um loop para ir repetindo enquanto você confirmar sim. Aí você pode tentar fazer confirmação com switch. É um bom desafio. Então vou propor você criar uma calculadora, que seria basicamente assim. Ele vai perguntar qual operação você quer fazer. Aí soma, subtração, divisão, potência e raiz. Aí você coloca, né, o mais para soma, menos para subtração, barrinha para dividido, estrelinha para multiplicação, isso aqui para elevado. E a raiz quadrada você pode fazer com elevado mesmo, porque não tem muito um símbolo que seria raiz quadrada. E aí, usando um switch, você detecta o que o usuário entrou, se foi com a soma, subtração, e dentro dos cases, ele vai perguntar, né? Insira dois números, você coloca os números e ele dá a resposta. Bem simples, uma calculadora. Se você quiser, você pode salvar a resposta dentro de uma outra variável para você continuar fazendo operações com esse número, né, que você já tem. E é isso aí, já vamos fazendo uma calculadora, coisinhas um pouco mais avançadas. E aula que vem eu vou começar a entrar um pouco na parte de como você cria uma classe e usando como você cria a instância de uma classe, usando uma classe que gera números aleatórios e essas outras coisinhas. Então, no mais, é isso aí. Façam os exercícios do link que eu deixei no negócio da aula passada, eu vou deixando dessa aula também, eu recomendo. E programação é isso aí, você tem que estudar, você tem que fazer. Só um detalhezinho aqui. Como no caso aqui a gente está usando string, né, tem essas aspas. Mas, por exemplo, assim, se fosse um int, você não usa as aspas, né, e coloca, tipo, o número, tipo, case 1, e aí é isso aí. Mas, como no caso aqui é string, a gente tem que usar as aspas. Mas é basicamente isso, por hoje é só. Muito obrigado por quem assistiu e até semana que vem. Falou, se inscrevam na Craft. É isso aí.